a todos aqueles que vão administrar esses dízimos, essas ofertas, que o Senhor possa, Pai, abrir novas igrejas, por largar das estacas do reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. A minha esposa falou assim ali para mim agora: amor, nós somos ungidos co-pastores, não pastores. Co-pastores, pastores. No final é pastor, somos co-pastores. Tem um pastor Binho, pastor Fábio. Tem um pastor Fábio Rodrigues, que é co-pastor. E no final é co-pastor, pastor, é pastor. E glória a Deus, amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar este momento da palavra. Que o Senhor continue nos direcionando com a tua presença. Pai, prepare agora este tempo tão precioso, os nossos pensamentos, para que nós estejamos atentos à tua palavra. Que não haja, Senhor, nada que venha nos distrair neste momento. Que não haja nada que venha, Senhor, nos roubar a nossa atenção na tua palavra, que é tão preciosa para as nossas vidas. A tua palavra, Pai, que um dia nos alcançou, trouxe transformação, trouxe, Pai, grandes testemunhos de mudança de vida. A tua palavra que é tão poderosa, Pai, que representa a tua voz aqui nesta terra. Que nós possamos estar com os nossos pensamentos atentos agora. Tire todo o cansaço, sonolência, Senhor, preocupação com aquilo que nós vamos fazer depois do culto. Que seja um momento, Pai, que possamos, Senhor, consagrar a Ti agora, Pai. Consagramos a Ti os nossos pensamentos. Que o nosso coração esteja preparado como uma terra fértil para receber essas sementes e que elas possam produzir frutos preciosos e que o Teu nome sempre venha a ser glorificado através das nossas vidas. Eu reconheço que nada tenho a oferecer, que eu preciso da Tua capacitação, da Tua direção, que Teu Espírito Santo venha com liberdade através da minha vida. Fale com cada um de nós, fala comigo, fala com a Tua igreja, Pai, e cumpra, Senhor, os Teus propósitos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, capítulo 1. Josué 1, desculpa. Josué, capítulo 1, versículo 1. Até o 9. Quem achou? Vai abrindo aí Josué capítulo 1, verso 9. Esse vai ser o texto base para a ministração desta manhã. Diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito forte. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar. Até aí, seja forte e corajoso é a mensagem central nesse texto, é o recado principal que Deus ele dá a Josué, um homem levantado como um sucessor de Moisés. E como é bom, igreja, receber uma palavra de ânimo. Muitas vezes o Senhor vem, Ele nos entrega uma palavra no altar, por alguém que está ministrando aqui, por direção de Deus, uma palavra muitas vezes dura para nos confrontar contra o nosso pecado, contra a nossa falha como homem. Mas como é maravilhoso receber uma palavra onde essa palavra ela vem para dar um ânimo, uma esperança de vida, para nos renovar, para nos dar ousadia, para nos dar intrepidez, para nos dar força, para nos dar coragem para enfrentar os desafios da vida. É bom, não é, receber uma palavra de encorajamento, sim ou não? Não é só bom, como isso nos faz se tornar confiantes. E quando isso vem do Senhor, quando é uma palavra que vem do altar, isso nos fortalece. Em tudo somos desafiados na vida, nos deparamos com situações difíceis. Nós não estamos isentos em passar por situações difíceis na vida, situações que vai nos levar a ter medo, a duvidar, a questionar, muitas vezes nos paralisar. Aliás, é importante dizer aqui que o medo, o tempo todo, o inimigo ele vai de alguma forma nos cercar para querer paralisar o nosso próximo passo, o nosso avançar, as nossas decisões, através do medo. E aqui eu posso fazer várias reflexões de tudo que eu vivi, até meus 39 anos de idade, do que eu vivi do período de 12 anos de casado ou 13? Acho que é 12, né, amor? 13? Tá na dúvida? 13? Sim? 12? É isso aí. Tá fazendo as contas aí por mim? Ficamos noivos em 2011, acabei de falar aqui, né? 2011, casamos em 2012, é isso, 2012 casamos, muito bem. Passamos sim por dificuldades, como todos os casais têm suas dificuldades, mas nós passamos ali uma dificuldade financeira que não foi fácil, tivemos o nosso período ali de deserto nos primeiros 4 anos de casado, eu ali trabalhando na área comercial, ela sempre me impulsionando, o pastor sempre me falando, você precisa ir para a área comissionada, e eu achava que eu ia aposentar na empresa que eu trabalhava já há uns 9 anos. Por mim eu estaria lá até hoje. Sabe aquele sentimento de segurança que muitos buscam, procuram, estabilidade? Eu era um desses que queria ficar ali nessa situação, porque faltava coragem, faltava ali eu tomar ali uma iniciativa, dar um próximo passo. E quando eu falei aqui que eu amo muito a minha esposa, que ela sempre me impulsionou, ela me falava coisa que eu falava, você tá maluca, a gente é casado, tem responsabilidade, não é assim de qualquer jeito. E aí, isso foi para o casamento, que não tinha a mínima condição de fazer uma festa, e a gente conseguiu fazer a festa que ela tanto sonhou. Assim foi nessa minha transição de carreira, que faltava ali coragem de dar um próximo passo, e ali ela sempre falando, o pastor Fábio sempre falando, sempre ali impulsionando também, porque faltava coragem. Muitas vezes falta coragem para a gente dar o próximo passo, vem o medo, vem a dúvida, será? E vem os desafios da vida, ali depois nos casamos, veio ali a primeira gestação, já falei aqui algumas vezes, ela perdeu a primeira gestação, veio o medo, veio todo aquele sentimento, será que eu vou conseguir ser mãe? Mas e agora? E choro, tristeza, aquele momento ali no hospital, que foi um momento difícil ali, fazendo a coletagem, que fala isso, e ali ela chorando, acompanhando todo aquele processo difícil,
mas Deus sempre tem uma palavra para nos encorajar, amém? No meio deste momento tão difícil, eu peguei a televisão, liguei. Na hora que eu liguei, apareceu o apóstolo Hernandes pregando sobre os 300 de Gideão. E ele falava exatamente sobre a importância de ser forte, de ser corajoso. E aquilo ali Deus falou de uma forma tremenda comigo e com ela, que ali a gente virou a chave de uma forma inexplicável. Não tem explicação. Tem experiências que você vive com Deus, que é só vivendo, para você saber como que funciona, porque ali, quando a gente escutou aquela palavra, a gente entendeu que era Deus falando com nós. Tínhamos orado juntos ali naquele momento difícil, aquela palavra veio assim rasgando. Tem uma foto, eu poderia ter colocado essa foto aqui, que ela está assim na cama, ó. Depois de um momento ali tão debilitado, porque Deus ministrou de fato com uma palavra que entrou e penetrou nos nossos corações. Assim é a palavra de Deus. Ela vem para transformar, ela vem para nos dar essa esperança, para nos dar essa coragem. E aí uma semana depois, foi quando eu recebi a notícia que eu fui desligado da empresa de uma forma tão humilhante, tão injusta, que em 20 anos eu nunca tinha passado, amados. Uma semana depois, nem isso, 5 dias depois de ter acontecido isso, eu fui desligado assim de uma forma humilhante da empresa, mas de uma forma assim que eu nunca imaginava viver. E tem coisas na vida que a gente tem que refletir, porque muitas vezes Deus também quer tratar o nosso orgulho, por a gente achar que é um bom profissional, achar que tem um bom currículo. Deus vem e trata o nosso orgulho também, para que a gente saiba que nós dependemos dele. Isso Deus me ministrou de uma forma muito profunda. Porque sempre quando a gente se depara com um problema, é muito importante você entender o que você pode extrair daquele problema. O que você pode extrair daquela dificuldade e aplicar na sua vida. E não olhar só para o problema e ficar visualizando só o problema. Mas procurar extrair algo bom daquela situação difícil, amém? E ali Deus me ministrou muito forte sobre isso, mas de fato foi um momento ali difícil. Esses dias um irmão aqui da igreja, na verdade essa semana, ele me mandou uma mensagem do nada ali no Instagram para mim no direct falando: eu me lembro há 7 anos atrás que isso aconteceu, nós estávamos correndo no Bola Running e ali eu perguntei para você, como que tá? Eu falei, a última parcela do seguro-desemprego, agora é só fé e entregar na mão de Deus. Claro que eu estava fazendo a minha parte, estava fazendo os contatos, estava procurando ali, me articulando, não estava parado. E ele lembrou exatamente essa frase, essa palavra minha: agora é fé em Deus. E aí de repente, essa mesma empresa que me mandou ali de uma forma humilhante, eu voltei assim de uma forma honrada. Na sequência ali nós vivemos um grande milagre. Depois de alguns meses, a Bruna, ela se engravidou da Mila, que é a nossa primeira filha de 5 anos. E a partir dali Deus, Ele começou a mover as coisas de uma forma diferente. Mas de fato passamos por um momento difícil. O momento que ninguém deseja passar na vida são momentos difíceis, momentos de prova, momentos de dificuldades. Nesse mesmo período eu lembro que eu fui levar alguma coisa na casa do pastor ali para a pastora. Ela olhou para mim, ela sabia tudo o que estava acontecendo. Ela falou: fica tranquilo, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu guardei aquela palavra para mim, essa palavra de incentivo, aquelas pessoas que estão do seu lado, que acreditam, sabe quem você é, conhece a sua vida, acredita em você, e como é bom e como é importante estar cercado por pessoas que te traz essa palavra de encorajamento. E aqui Deus, Ele se apresenta exatamente desta forma diante de Josué, um grande líder chamado Moisés. Ele precisava de um sucessor. Moisés partiu. E de repente Josué se depara com tamanha responsabilidade. E ali Josué, ele tem medo, ele tem receio do que será, como seria ali essa liderança diante daquele povo, tamanha responsabilidade,
preocupações. Quantas preocupações nós não temos no nosso dia a dia? Preocupações, os afazeres, as contas para pagar. É verdade ou não é? Nós temos muitas preocupações. Preocupação com a nossa família, preocupação com os nossos filhos. O Bento, com 10 meses, sai engateando na casa, ele sai pegando tudo, colocando na boca. Já aconteceu esses dias, ele engasgou, não desengasgava. E aí chamamos lá a emergência no condomínio, e veio a emergência, e veio a ambulância, e não desengasga, e começou a ficar quase roxo, né? Saiu uma cenoura da boca, mas tinha mais alguma coisa, e aquele momento, aquela tensão, a Bruna gritando, a Mila gritando, momento que ninguém espera acontecer. Estávamos jantando, tudo tranquilo. E aí de repente entramos no carro, sai buzinando, pisca-alerta para ir para o hospital. Amados, nós fomos descobrir, depois que foi para o hospital, foi medicado ali, ele começou a voltar e não voltar, dormiu. Quando ele estava mamando, às 23 horas depois, à noite em casa, saiu um adesivo no peito da mãe, que estava preso no céu da boca, que é o que estava engasgando ele, não era um alimento em si. Era um adesivo que estava preso lá no fundo na garganta, que ele pegou no chão, o adesivo ali da Mila, do Dom, que estavam brincando. Preocupação o tempo todo. Esses dias o Dom, ele pegou o Marshall, jogou para o teto, bateu no lustre, caiu na cabeça dele, foi vidro para todo lado, 3 pontos na cabeça. Era tanto sangue, eu trabalhando, a Bruna me ligou, desesperada, vem para casa, sorte que eu estava aqui em Alphaville. Cheguei em casa, o moleque estava lavado de sangue, era vidro para todo lado. Preocupações. Quantas preocupações, amados. Quem não vê flash não vê corre, né? Assim que o pastor falou aqui uma vez. A gente posta lá a fotinha em família, né? Tudo tão bonito, mas tem os corre do dia a dia. A gente não vai ficar postando os corre, né? Não vai ficar postando a panela virando, o lustre caindo, a moça limpando a casa, deixou uma porcelana em cima da cadeira. O Bento me pega essa porcelana e puxa no chão. Quase caiu no pé dele essa semana. Quase, foi por pouco. Foi livramento. Acho que cada dia o Senhor vai separando anjos diferentes para cuidar dos livramentos. Porque que loucura que é. É um momento. É um piscar de olhos. Tem que estar muito atento. Agora em casa a gente fica o tempo todo olhando para o chão, tirando, sabe? Vendo possibilidades de risco ali para evitar algum acidente ali, do parecido com o que eu estou falando aqui. Preocupações que a gente tem que encarar, tem que continuar, tem que seguir adiante. O medo não pode nos paralisar. E quando Deus ele diz aqui, ser forte e corajoso, Deus ele não está falando sobre a força física. Tem alguém aí que faz musculação? Levanta a mão aí, tem alguém? Olha aí os marombeiros aí, ó. Musculação, força, pegar peso, se fortalecer fisicamente. Não era dessa força aqui que Deus estava falando. Mas eu já treinei acho que todas as academias de Barueri, de Alphaville, eu continuo frango até hoje. Se fosse depender dessa força física, não ia mudar nada, porque aqui Deus ele está falando de uma força espiritual, de uma confiança, de confiar em Deus. Não é um preparo físico, musculatura, mas é confiar, é saber que Deus, quando Ele dá um direcionamento, quando Ele ordena, quando Deus está no negócio, a gente precisa ser forte, corajoso, confiar que o Senhor está à frente, amém? Simplesmente confiar, porque existem situações nas nossas vidas que não vamos vencer pela força do nosso braço. Não é que nem um braço de ferro. Não sei se você brincava lá no colégio, na escola, no bairro com os amigos, de braço de ferro. Brinquei muito, era uma diversão. Existia até campeonatos de braço de ferro lá no bar que meu pai tinha. E ali nós brincávamos na escola, braços de ferro, não podia roubar, levantando um cotovelo. Tem alguém aí que é desse tempo ou somente eu? Ninguém? Pode levantar a mão, tá com vergonha? Hã? Não tinha lá em Osasco não, da roça? Não tinha? Tinha? Força física. Quem tiver mais força, levanta, derruba o braço do adversário. É o braço de ferro, é a força física. E são lutas que não é com essa força que nós vamos vencer.
é na força do Senhor. É o braço do Senhor. É a direção do Senhor, é algo que vem dos céus, é algo espiritual que nos fortalece, que fortalece o nosso espírito, que nos dá confiança, determinação, ousadia, intrepidez, todas essas palavras maravilhosas que nós conhecemos do vocabulário. Quando Deus ele está no negócio, quando Deus ele dá a direção, quando Deus ele está ali ativamente participando dessa situação, Ele nos fortalece, igreja. Ele nos fortalece. Você já ficou preocupado alguma vez? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Preocupações do dia a dia. Preocupações com os afazeres. Algo delegado para você que de repente bateu aquela preocupação e aquele medo. E agora, como que eu vou fazer? Eu não tenho preparo, eu não conheço. Estou com medo. Assim foi quando eu comecei a pregar na célula pela primeira vez. E a primeira vez que eu fui pregar na célula, que naquele tempo o líder de célula era o pastor Binho, o pastor Fábio, ele ficou do meu lado. Ele podia não ir naquele dia, né? Para me ficar mais à vontade, para me ficar mais tranquilo. Sabe o que aconteceu? Ele sentou do meu lado, eu suava frio. Sabe o que é suar frio? Desce aquele suor, você coloca a mão, está gelado. Você não está quente, o corpo não é aquele suor que você está correndo, fazendo aquela corrida, aquele treino, aquele esporte, que seu corpo está quente e o suor está descendo. O suor frio é quando você coloca a mão, está gelado e o suor está descendo. E o medo ali de falar alguma coisa errada, e agora, como que vai ser? Ele está aqui do meu lado, meu Deus, Senhor. Teve um dia que eu estava ministrando aqui e entrou o apóstolo Rina ali no fundo. Tinha que acontecer comigo isso, né? Sorte que eu não vi ele, que senão ia dar calafrio aqui no altar. Na hora que acabou o culto, o pessoal veio me falar: você viu o apóstolo lá no final? Eu falei: graças a Deus não. Porque tem situações, amados, que vai bater o medo, vai bater o calafrio, vai bater ali aquela situação. Será que vai dar certo? Como que vai ser? Será que eu consigo? E preparando essa palavra veio uma reflexão na minha memória. Eu não sei se eu conto para vocês aqui ou não. Eu acho que não, né? Alguém quer saber? Sim ou não? Então tá bom, então vou contar. Meu primeiro emprego. Esses dias eu falei até para uma pessoa do trabalho: você sabia que eu já fui jovem patrulheiro? Ela: patrulheiro? Eu falei: já fui patrulheiro. Camp, círculo de amigos do menor patrulheiro de Barueri. Eu sou nascido aqui nessa terra, né? E o meu primeiro emprego, que foi uma empresa aqui do lado, na Castelo Branco, na Ascoval, Emerson. Trabalhei ali 5 anos, dos 16, 17 aos 21, mais ou menos isso. Entrei lá como assistente do estagiário, olha só, hein? Assistente do estagiário, já ouviu falar sobre isso? O estagiário tirava xerox e eu era assistente do estagiário. Aí tinha aquelas maquininhas de ficar furando, sabe? Lembra do fichário? Quem lembra do fichário no tempo do colégio? Tinha um caderno e tinha um fichário que era mais chique, né? Ter fichário, né? As menininhas iam lá, colocava ali a matéria colorida, né? Olha só que reflexão gostosa, né? Comprava ali, separava pela cor da matéria, né? E aí existia lá um departamento de treinamento. Eu entrei nesse departamento de treinamento e eu era assistente do estagiário. Feliz, muito feliz. Primeiro emprego, multinacional americana, assistente do estagiário. Fui lá. E ali, eu tive a oportunidade de não ter tendinite, de tanto ficar girando aquele negócio ali, porque não era nem um de apertar. Quem lembra daquele de girar para fazer um furinho por furinho? Amados, era pilhas de pasta, era treinamentos para pessoas. Só que o que aconteceu? O estagiário pediu demissão, ele foi promovido lá, abriu uma porta de emprego para ele, e eu fui promovido em 2 meses para estagiário. Foi uma promoção muito rápida. O pessoal falava para mim que até o Carlão da portaria mandava em mim as baratas do Carlão da portaria, porque eu era o assistente do estagiário. Fui promovido a estagiário, olha que benção. Só que ali, o nosso gerente, ele era engenheiro químico, mestre em química pela Unicamp e doutor em química pela USP. Era um cara assim, expert. Era um cara sensacional. Muito inteligente, muito humilde. Ele gostava de pegar as pessoas e formar. Ele não gostava de contratar profissionais formados. E de repente ali,
eu me deparei trabalhando com ele, promovido a xerocador, é essa a profissão? Era do Xerox. O pessoal falava para mim levar a minha certidão de nascimento, porque eu falava que na minha certidão, que eles falaram que eu fiquei moreninho de tanta Xerox que eu tirava, que a máquina me deixou moreninho, porque é quente aquela máquina, né? Você fica ali o dia inteiro, eu ficava o dia inteiro na máquina de Xerox, mano. Era um negócio assim, eu saía com a mão quente mesmo. Eles falavam que eu fiquei moreninho por causa da máquina de Xerox. E de repente esse homem, ele começou a me dar oportunidade, me dar material para estudar sobre os produtos, produto técnico para a indústria. Comecei a estudar, ele começou a me direcionar, fazer alguns cursos no Senai, me direcionou para fazer curso técnico no ITB aqui em Barueri, fui fazer curso técnico de eletrônica, até que chegou um momento que ele começou a me levar com ele para os treinamentos. Ele ministrava os treinamentos, eu ficava ali entregando as pastas nas mesinhas, era uma sala de treinamento. Eu era o auxiliar, aí eu fui promovido, registrado de estagiário para auxiliar de treinamento. Olha a evolução. Olha só, hein? E ali eu fiquei como auxiliar, ele ia ministrar os treinamentos, eu ficava ali do lado dele, colocava as pastinhas na mesa, organizava tudo, café. E aí vinham as pessoas da América do Sul fazer treinamentos, distribuidores, ficava ali com ele. E aí o tempo foi se passando e de repente ele me chamou para ministrar alguns temas do treinamento. Eu sempre gostei sempre tive essa vontade de ir para cima, de avançar. E aí de repente fui ali e comecei a ministrar alguns temas. Quando eu fui me deparar, eu já estava ministrando os treinamentos. Eu já fui promovido para assistente de treinamento. Eu ministrava os treinamentos. Eu não precisava mais participar. Só o que aconteceu, amados? O tempo foi passando. Sabe aquela situação na vida que você fala, não aguento mais a mesmice? Sempre o mesmo conteúdo, sempre os mesmos temas. Ali eu acho que com 1 ano eu não aguentava mais ministrar aqueles treinamentos. Falava, meu pai, estou estagnado aqui, não consigo mais avançar. Cheguei nele e falei, olha, não está virando, é sempre a mesma coisa, preciso de novos desafios. E ele gostava disso. Ele falou assim, então você vai fazer um levantamento de todas as escolas técnicas Senai do estado de São Paulo, todas as escolas técnicas ETEC e todas as universidades privadas que têm curso de engenharia elétrica, mecânica e mecatrônica. Você vai me apresentar essa relação, a gente vai fazer um plano onde você vai ser palestrantes nas universidades. A gente vai divulgar o produto de uma forma gratuita, dar certificado para os alunos. Falei, pô, legal, fui. Comecei a fazer o levantamento, apresentei e comecei. Com 20 anos, pegava o carro, ia lá para a Unisanta, em Santos. Congresso de Engenharia. Amados, as minhas pernas tremiam, eu tinha vontade de ir no banheiro, batia o medo, mas era uma situação que eu precisava vencer o medo. Como falar em público? Comecei a pegar livro, comprar livros do Reinaldo Hipólito. Esse é das antigas, para quem já estudou um pouco a administração. Como falar em público, como se comportar. Ele mandava pessoas para ficar na minha sombra, para ver como que eu falava, se eu falava correto, se falava coisas que não tinha nada a ver. E aí essas pessoas vinham, dava feedback. Fiquei nesse processo durante 2 anos. De estagiário, de assistente de estagiário, para assistente de treinamento. De repente ali eu participava de congressos com doutores. Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, congressos assim, organizações de indústria. E de repente ali nas apresentações, eles sempre fazem uma apresentação aqui, o fulano de tal empresa, graduado na universidade tal, mestrado pela universidade tal, doutor pela universidade tal, e depois do doutor tem outras classificações lá que eu nem conhecia, e aquele mega currículo. Aí de repente ele depois vinha a minha apresentação, esse aqui é o Alex, técnico em eletrônica pelo ITB, eu ali todo cheio de vergonha no meio dos gigantes, intelectuais ali, estudiosos. Mas eu precisei vencer o medo. Se eu não vencesse o medo, talvez eu estaria paralisado lá atrás. Se eu não vencesse o medo, talvez eu estaria ali ainda, continuando ali na mesmice, naquele ciclo. Porque o medo, ele nos paralisa.
Quantas pessoas têm medo de falar em público? Eu sempre fui um desses, tremia, mas de repente me deparei no trabalho, primeiro emprego, onde eu precisava falar em público. Não tinha outro caminho, era o meu trabalho, eu tinha que ir lá palestrar, falar do produto, fazer uma apresentação, falar em público. Mas Deus, quando Ele dá ousadia, Ele dá coragem, Ele dá intrepidez, basta você dar o próximo passo. Vocês estão comigo? Basta você dar o próximo passo. Eu sou muito grato. Em 23 anos de carreira, eu tenho 2 mentores, assim, um é esse homem, que eu sou muito grato. Sempre ali eu mando uma mensagem para ele agradecendo tudo que eu já passei, quanto Deus me honrou, sabe? De onde eu saí, viagens internacional, coisas assim que Deus me colocou em grandes lugares. Eu sempre mando mensagem. Um outro que mora lá na Ásia também, que me deu grandes oportunidades. Anos depois, sempre mando mensagem, sempre agradeço, porque um segredo é você jamais perder a essência da gratidão, sempre carregar a gratidão, jamais se esquecer de onde você saiu, onde Deus tem te colocado, jamais se esquecer da essência. Josué, ele carregava exatamente esse medo. Quem era Josué? Perto de Moisés, um grande líder, referência, um homem reconhecido por uma grande liderança de uma grande multidão. Ali, esse testemunho aqui que eu compartilhei é como se fosse ali Josué diante daqueles grandes homens importantes, diante de pessoas importantes. Josué, ele estava ali reconhecendo que ele não era capaz, que ele não tinha condições de dar sequência em tudo aquilo que Moisés viveu. Moisés viveu grandes milagres. Imagina na cabeça de Josué. Moisés viu o mar vermelho se abrindo. Moisés viu água saindo da pedra no deserto. Moisés viu os maiores milagres no deserto. Falava com Deus tete a tete. Tinha uma grande responsabilidade. Era um grande líder, um grande homem de Deus. E eu ter que assumir essa responsabilidade. Era exatamente nessa condição que Josué se encontrava. Medo. Talvez você entrou aqui nesta manhã com esse sentimento de medo. Medo. Medo do que vai ser o dia de amanhã. Medo, talvez, de tomar uma decisão. Medo de dar um próximo passo. Isso aqui se estende para tantas coisas em nossas vidas. Tantas decisões que nós temos que tomar, tantas situações que aparecem no dia a dia, tantas dificuldades que aparecem no dia a dia, que nos gera medo. Onde nós precisamos confiar no Senhor. Onde nós precisamos se entregar assim totalmente, por inteiro no Senhor, sabendo que Ele está à frente, que Ele nos conduz, que Ele nos direciona, que quando Deus Ele está presente, basta a gente confiar que tudo vai acontecer. Basta a gente confiar, entregar 100% nas mãos de Deus. E amados, 100% não é 99,9%, é entregar totalmente o controle, a confiança diante de Deus. Josué questionou a Deus. Ele se apresentou ali, ele abriu o coração diante de Deus. Uma situação onde ele reconheceu de uma forma humilde as suas limitações, porque nós temos limitações, amém? Nós somos limitados. Tem situações na vida que se não for diante de Deus, nós seremos limitados. Então Josué ele se deparou com essa situação, mas ele apresentou ali diante de Deus. E no versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você e nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que não nos abandona. Nós temos um Deus presente, um Deus que nos ama, um Deus que nunca e jamais vai te abandonar. Mesmo numa condição de pecado, mesmo você errando, mesmo você sendo falho, Jesus ele veio para os pecadores.
Jesus ele veio para dar uma oportunidade de um recomeço. Nós temos um Deus que jamais nos abandonará. Por isso, todas as vezes que bater aquele sentimento de que você está sozinho, que não tem ninguém do seu lado, jamais se esqueça que Deus ele está do teu lado. Jamais se esqueça que Deus ele é o teu companheiro. Não importa a situação, Deus sempre estará com você. O que Deus chama a atenção de Josué é exatamente esta frase: seja somente forte e muito corajoso, porque o resto eu estou contigo, o resto eu estou no comando, o resto eu vou te dar o direcionamento, eu vou te capacitar, eu vou te direcionar. E aí Deus ele fala para Josué: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês, toda a lei que Moisés ensinou a vocês, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Portanto eu te digo, jamais se desvie da lei do Senhor. Você pode passar o momento mais difícil da tua vida, guarda a palavra do Senhor no teu coração. Não importa qual é a situação, guarda a lei do Senhor, guarda os ensinamentos da palavra de Deus, guarda os ensinamentos de Jesus no teu coração, porque no dia da adversidade você vai lembrar daquela palavra que vai te fortalecer. No dia da dificuldade você vai lembrar da palavra do Senhor, que vai te dar coragem, que vai te dar ousadia, que vai lançar fora todo medo. Mas jamais se desvie da lei do Senhor. Jamais se afaste dos caminhos de Deus. Amados, com 15 anos eu fui para a igreja. Frequentei a igreja durante uns 2 anos com meu irmão, igreja quadrangular, Vila Barros, Pastor Eurides, uma bênção aqui em Barueri. Vivi umas experiências tão gostosas com Deus. Mas ali com 17 anos, 18 anos, já trabalhando, primeiro emprego, né, querendo curtir a vida. Sou jovem, que mal faz. E ali de repente foram 5 anos vivendo numa intensidade distante de Deus, no mundo, com muitos livramentos de morte, muita dor de cabeça para o meu pai, muita dor de cabeça para minha mãe, noites e noites que eu chegava em casa de madrugada, eles ali acordado, triste, e eu tocando a vida do meu jeito, porque eu decidi me desviar da lei do Senhor, eu decidi me desviar da palavra do Senhor. Pela misericórdia, pela bondade de Deus, foram muitos e muitos testemunhos de livramento de morte, acidentes de carro. Quantos acidentes. A noite, ela é boa, sabe para quê? Para dormir. Porque a noite é uma loucura. Hoje eu vejo assim, tudo que eu passei, ainda mais nos dias de hoje, a noite ela é boa para dormir, na verdade. Porque madrugada é só loucura na rua, é só louco na rua. Eu era um desses. Quanta irresponsabilidade, porque um abismo ele vai chamando o outro. De repente ali, não parava um minuto em casa, e todos os dias saindo, e balada, e noite, e bebida, e livramento, e acidente, e batida de carro. E no meio de situações totalmente em risco de vida, brigas, e bala perdida, livramento de sequestro, onde eu fiquei ali umas 8 horas num cativeiro. Quando eu falo isso, parece ser surreal, mas eu fiquei 8 horas num cativeiro com uma arma na cabeça. E ali eu falava: Senhor, só me dá essa oportunidade que eu volto para os seus caminhos. Porque foram muitas vezes que eu falei isso para Deus. Muitas situações de morte ali, de risco de vida, que eu falava, mas assim, sabe aquela situação que você fala com o filho, ele tá bom, eu vou obedecer, e vai e faz de novo. Era assim. Só que ali eu falei: Senhor, dessa vez eu vou honrar minha palavra com o Senhor, me livra dessa. Porque eu já estava ali 8 horas com mais um amigo, uma amiga. Eles pegaram um carro, foram fazer um assalto, voltaram com a mala cheia de dinheiro. Aí eu achei que ia liberar a gente, botou todo mundo no carro, umas 8 pessoas no carro.
pegou a Castelo Branco, os caras estavam cheirado, não sabia dirigir direito o carro, não sabia passar a marcha, eu sentado ali no meio, eles pedindo para mim passar a marcha, parou na Marginal, na entrada na Marginal Pinheiros, entrou errado, acho que ele ia para a Zona Norte, e ele não conseguia dar ré no carro, ele pediu para mim dar ré, na hora que eu engatei a ré, ele pisou no acelerador, ele deu uma ré, que o carro entrou atravessado na Castelo, que quando eu olhei para trás, estava vindo uma carreta a uns 100 por hora. Falei, pronto, morreu todo mundo aqui na carreta. A carreta desviou, e mais um anjo ali cuidando e dando livramento. De repente pararam num lugar escuro, deram uns tiros para o alto, e ali eu já pedindo para o Senhor, Pai, eu prometo, vou voltar para os teus caminhos, não é essa vida que eu quero, me dá esse livramento. Porque o que eu pensei? Eles vão levar a gente para a favela, vai botar fogo em todo mundo, vão embora com a mala de dinheiro, e foi um livramento do Senhor, porque eles colocaram fogo no carro, tudo que tinha no carro, o carro desse meu amigo não tinha seguro. No outro dia achamos o carro queimado. Só que ali foi um momento que eu falei, agora eu preciso fazer diferente, não dá. Eu preciso realmente voltar para os caminhos do Senhor. Só que aí, muitas vezes a gente abusa da bondade de Deus. Eu falei, eu vou esperar mais um pouco, depois eu volto. Mais um pouco, provando, né, o Senhor. E esse mais um pouco foi a última batida. Eu bati o carro, acho que uns 100 por hora aqui. Onde era a antiga Videolar, vindo do Tamboré, a gente já estava assim, tinham tomado todas, eu sei que eu fui direto, acho que eu não vi a curva, não vi o guarda-reio, mas foi uma batida assim, que ali foi aonde o Senhor me ministrou de uma forma profunda, porque eu parei o carro, sentei na calçada, 15 dias antes uma carreta me pegou na Castelo Branco, que ela rasgou a minha lateral inteira, estourou os vidros, sabe rasgar a lataria de ponta a ponta? Rasgou de ponta a ponta, estourou os vidros, estourou as rodas do carro. Os dois carros ficou parados no mesmo mecânico, na mesma funilaria. Amados, com 20 anos, vivendo uma intensidade absurda. Eu poderia nem estar mais aqui, e ali eu sentei na calçada. A gente estava aguardando o socorro de um amigo que era o mais louco de todos. Usava droga, cheirava, era louco. De repente esse cara chegou e eu sentado chorando aqui embaixo, perto do Iguatemi. Ele não chora não, Jesus te ama. Eu olhei para ele, Jesus te ama. Falei, ama mesmo? Ele ama. Ele, você quer ir para a igreja comigo? Falei, quero. Sabe aquela situação que você já está assim? Você não tem mais saída? Eu quero. Ele quer ir hoje à noite? Eu falei, quero, e chorando. Ele me pegou em casa e me levou para a igreja. E ali começou um processo. Deus, ele começou a se movimentar. Deus começou a mudar ali a minha vida. Deus começou um processo de transformação. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vieram os medos, mas agora eu vou ter que largar tudo para servir a Deus, para estar na igreja. Como que é esse negócio? Fui lá para a igreja, muitos jovens adorando. Era um espectador. Sabe o que é um espectador? Quando você vai num circo. Fui esses dias aqui no Tamboré com a família. Teve uma apresentação, um espetáculo muito legal. E nós estávamos ali como espectadores assistindo a apresentação. E eu era um espectador dentro da igreja durante alguns meses, porque eu sentava ali, escutava a palavra, ficava observando tudo do meu lado. Eu entendia que aquilo era bom, mas eu não vivia, não entendia exatamente o real motivo de estar dentro de uma igreja. Eu era um espectador e assim foi por um tempo, até que um dia o Espírito Santo me tocou de uma forma profunda, que foi a última vez que eu coloquei uma gota de álcool. E é engraçado, porque eu tenho muitas pessoas do dia a dia, do trabalho, pessoas, muitas vezes que eu estou jogando tênis ali, no final a gente conversa, que eles perguntam, mas você não bebe nada? Eu falei, não bebo nada, mas nem um vinho, nem um prosecco, eu tenho até uma situação dessa do prosecco, né, porque antes de parar de beber bebida alcoólica, porque eu descobri que aquilo me levava para outros caminhos, eu descobri a raiz. Eu estava na igreja já há 1 ano,
Porque você estar na igreja não significa que você se converteu, amém? Eu estava na igreja, mas eu não estava convertido. E depois ali de 1 ano, tentando refletir, ninguém nunca chegou em mim e falou: você precisa parar de beber, você precisa parar de fumar, você precisa parar com isso, parar com aquilo. Nunca ninguém me falou isso, amados, nunca, jamais, nunca. Até porque se alguém falasse, eu acho que eu seria o primeiro a sair de perto. Mas aconteceu que um dia o Espírito Santo me tocou e eu descobri a raiz de todos os males. O que me levava para a noite, o que me levava para algo ruim? Eu descobri que era o álcool. Até que o último dia que eu coloquei o álcool na minha boca, lá no Rio de Janeiro, que eu fiquei assim totalmente ruim. Sabe o que aconteceu um dia antes desse dia? Que eu fui lá para o sindicato do shopping em Copacabana, e ali me levou para outros caminhos. Eu tomei a Santa Ceia um dia antes, lá na igreja sede. Foi um culto tão abençoado que eu me lembro que eu cheguei em casa. Sabe o que é paz de espírito? Quando você deita na cama, você sente aquela paz tão gostosa. Você vai para a igreja, recebe uma palavra abençoada, ceia, se assenta à mesa do Senhor. E eu me senti ali tão bem, tão em paz com o Senhor. Mas no outro dia, de repente, eu estava do céu ao inferno. E quando eu acordei ali, um dia depois, eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo ali? O Senhor, Ele veio assim, Ele rasgou o meu coração de verdade. O que eu estou fazendo? Pai, a partir de hoje, eu faço uma aliança com o Senhor. Eu não aceito um bombom de licor. Nada que tenha álcool eu coloco mais na minha boca, porque eu sei exatamente o que tem me levado a outros caminhos. Quando eu encontro os meus amigos das antigas, os amigos do rolê, os amigos que eu cresci junto, e ali o Espírito Santo começou a me ministrar: você precisa se afastar por um tempo desses, vai se fortalecer, porque todas as vezes que eu encontrava eles já vinham, me davam um copo na mão, já abria uma garrafa, e de repente eu queria ser aquele crente legal, que fazia uma social com os amigos, mas o mal vencia o bem, e eu já estava sentado à roda dos escarnecedores, como diz a palavra de Deus em Salmos 1:1. E ali o Espírito Santo começou a me ministrar. Eu precisei ter coragem, ter ousadia, tomar uma iniciativa, se afastar daqueles amigos por um tempo, se afastar dos locais que eu frequentava, mudar o caminho do carro, dava uma volta no quarteirão para não encontrar. Eu precisava de alguma forma se fortalecer no Senhor, amém? E Deus, Ele foi dando estratégia. Eu tinha medo. Só que até que um certo ponto o Senhor, Ele me ministrou. Tudo aquilo que você viveu em intensidade nesses 5 anos, você vai viver agora no reino. Tudo aquilo que você viveu no mundo, eu quero que você viva com muito mais intensidade me servindo. E ali eu entendi de uma forma muito profunda que eu precisava me entregar 100% ao Senhor. Eu tinha entregue 90, 95, 99, mas eu não conseguia entregar o 100%. E quando eu entreguei 100%, amados, Deus, Ele fez uma virada de chave. Sabe quando você vira a chave? E Deus, Ele vem realmente com uma transformação. Só que eu precisei renunciar. E a renúncia, ela traz medo. Medo de perder amigos, medo do que vai ser, como que vai ser, qual que vai ser essa consequência, como que vai ser a minha vida daqui para frente. Mas muitas vezes você vai precisar ser forte, corajoso para tomar algumas atitudes na sua vida. E para quê que você vai ter que fazer isso? Para o seu bem-estar, para a sua vida, para a sua conexão com Deus, para a sua intimidade com Deus e simplesmente para a tua vida com Deus. Esse amigo que me convidou para ir para a igreja, um dia eu estava lá na oficina dele, ele tem um centro automotivo em Jandira. Escutem isso. Eu estava lá, sempre levei meu carro lá e a gente ficava ali conversando. Murilo, um grande irmão. E aí de repente ali, eu estava parado, eu acho que eu já contei isso aqui. Aí veio um homem em minha direção. Aí ele chegou assim, não me conhecia, ele falou assim: eis que eu te vejo em cima de um altar, pregando para jovens, pregando para pessoas. E eu te vejo
pregando a palavra de Deus, eu te vejo com uma camisa xadrez e tal, fez uma oração, acabou, ele saiu, nem conversamos, nem se apresentou, um negócio assim muito... Eu falei, bom, meu amigo falou para ele que eu sou do Bola de Neve, que eu faço parte da igreja, que está indo lá, eu fui falar com ele, óbvio. Eu falei, viu, você falou para ele que eu sou da igreja, alguma coisa? Ele falou, não, para quem? Eu falei, para aquele cara ali. Ele falou, não. Eu falei, mas como assim? Você falou? Ele falou, não falei. Eu falei, quem que é ele? Ele falou, é o apóstolo tal, de tal igreja. Ele veio trazer o carro dele aqui para fazer uma manutenção, mas eu não falei nada. Amados, quando Deus chama, existe um processo. Ontem veio esse filme na cabeça. Essa unção é algo simbólico no mundo espiritual, porque quando você começa a pregar a palavra de Deus, você não precisa estar em cima de um altar para pregar. Você já começa dentro da sua casa, com a sua família, com os amigos que estão ali do seu lado. Você já começa a pregar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, e ali você já está exercendo um chamado. Só que ali, quando Deus, Ele trouxe essa revelação através deste homem de Deus, depois eu fui descobrir quem que era o apóstolo Miguel. E a primeira vez que eu fui ministrar na igreja, em cima de um altar, com a prancha, eu estava com a camisa xadrez. Era uma fase onde todo mundo usava a camisa xadrez. Foi uma fase. A palavra de Deus, ela se cumpriu. Só que muitas vezes, para que a palavra de Deus se cumpra, a gente tem que ser ousado. A gente vai ter que dizer não para as nossas vontades. A gente vai ter que dizer não para os nossos desejos. Para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, não necessariamente você está em cima de um altar, mas você viver um estilo de vida, viver um evangelho de uma forma leve, suave, viver com uma paz no espírito que você não compra em nenhum lugar. Hoje você entra na internet e você acha de tudo. Você compra na China, compra nos Estados Unidos, compra no Brasil. Em um dia, 2 dias está na sua casa, e-commerce, você acha de tudo. Agora a paz você não acha em lugar nenhum. Não é algo que vende em algum lugar. É algo que você busca em Deus. A paz de espírito você busca na presença de Deus. A paz de espírito de você deitar, ter uma noite de sono leve, tranquila, suave. Isso você só vai encontrar na presença de Deus. Amém? É só na presença de Deus. Josué, ele tinha fé. Ele seguiu a sua missão de ser um sucessor. Ele entendeu que Deus estava com ele. Ele aceitou o chamado. Ele compreendeu. Ontem foi ministrado um louvor lá na sede. Segura na mão de Deus e vai. Já escutou esse louvor? Segura na mão de Deus e vai. Josué entendeu que ele precisava segurar na mão de Deus e seguir adiante. É a fé que se encontra somente em Deus. É a fé que nós, aqui como igreja, encontramos aonde? A fé que vem através da palavra de Deus. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos buscar Bíblia, escutar mais a palavra, alimento sólido para o nosso espírito. A adoração, ela é importante, a oração, ela é importante, mas a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, é o alimento para a nossa vida, amém? Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é a voz de Deus na terra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a forma que Deus fala com cada um de nós. É a forma que Deus se apresenta a cada um de nós. E quando nós temos essa fé, nós ouvimos a palavra de Deus, nós vivemos milagres. Nós vivemos coisas sobrenaturais, aquilo que vai além do mundo físico, do mundo natural. E por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e jamais se desviar deste caminho. Você pode passar o momento mais difícil da sua vida, mas jamais se desviar de Deus, porque se com Deus está difícil, imagina sem. Onde você vai buscar refrigério? Onde você vai buscar resposta? Eu tentei buscar resposta em todo lugar.
Já fui em muitos caminhos, já fui em centro espírita, já tinha espírita na família, fui em tantos lugares, já fui em terreiro, já fui, sabe, em tantos lugares tentando respostas, os meus pais ali perdidos, tentando resposta, e de repente Jesus ele vem e se apresenta para nós sendo o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos proporciona uma conexão direta com Deus. Deus enviou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho Jesus para nos reaproximar de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos retomar a nossa conexão com o Pai, com o Criador, que é a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O que aconteceu é que o diabo tentou manchar essa imagem, tentou borrar por muitas décadas e décadas. Só que Deus enviou Jesus para restaurar a nossa conexão com Deus. Deus enviou Jesus para perdoar os nossos pecados. Deus enviou Jesus para que você não fique mais procurando outros caminhos, para que você siga o caminho, a verdade e a vida, que existe um único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Ele? Não existe outro caminho, amados. A resposta está no Senhor. A resposta está em Deus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Senhor. Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 16:13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está na palavra de Deus. Todas as vezes que bater o medo, lembre-se dessas palavras. Lembre-se que Jesus, Ele está do teu lado. Que aonde Jesus está presente não tem espaço para o medo. Ele lança fora todo medo. Ele lança fora todo medo do que vai ser o dia de amanhã. Eu quero finalizar aqui lendo um texto. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Para a gente finalizar. Se você tem se deparado com essa situação de preocupação, como que vai ser o meu amanhã, mas como que vai ser da minha vida, o meu trabalho, o faturamento, a empresa, será que 2024 eu vou conseguir o trabalho, melhorar minha condição financeira, mudar, casar, como que vai ser minhas finanças, como que vai ser daqui para frente, mas agora, engravido, não engravido, se eu engravidar vai ter custo de vida, eu não vou conseguir manter, vou ter mais um filho, não vou ter 2, para no segundo. Preocupações. Como que vai ser? Se eu vou continuar morando aqui, vou mudar? Preocupações. Vamos ler junto esse texto, Mateus capítulo 6, verso 25, que diz assim, palavras de Jesus. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir.
pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe exatamente o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Jesus ensinando para uma multidão. Da mesma forma que Jesus, ele nos ministra aqui nesta manhã. Confiem no Senhor. Lancem toda a preocupação no altar do Senhor. Não fiquem preocupados com o que se vestir, com o que vai comer, como que vai pagar a conta amanhã. Confiem no Senhor, porque, amados, nós fazemos a nossa parte, nós acordamos, trabalhamos, nos dedicamos, fazemos aquilo que está pertinente ao nosso controle. Claro, nós temos que nos planejar, não sair dando passos de qualquer jeito. Temos que ter prudência. Temos que ter planejamento, sim, isso é importante. Mas existem níveis de preocupação que a gente tem que lançar no altar do Senhor. Se eu fosse seguir na risca, eu não teria de forma alguma 3 filhos. O meu irmão parou no primeiro, não quer nem o segundo, amém, glória a Deus. Mas se eu fosse ser tão racional, eu teria parado no primeiro, ou talvez não teria nem o primeiro, mas eu parei no terceiro, amém? Terceiro, fábrica fechou. Mas existem situações na vida que a gente tem que confiar no Senhor. Sabe, você planeja a tua vida, você faz ali o planejamento familiar, financeiro, coloca os filhos na escola, mas se amanhã ou depois der ruim, a gente precisa ter pé no chão, ter um plano B, um plano C. Eu sempre falo isso com a minha esposa, se amanhã ou depois a gente tiver uma virada, a gente tem as prioridades, é a escola dos filhos. Se a gente precisar mudar, vamos reduzir o custo de vida. Se precisar que baixar lá embaixo, glória a Deus, vamos embora. É a vida que segue. São situações que a gente pode se deparar na vida, e a gente tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, saber colocar as prioridades, o que é importante, estar preparado para um dia difícil, mas basta cada dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, confie no Senhor. Lance a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Amados, se Josué não entendesse a importância de confiar no Senhor, ele não seria um sucessor de Moisés, ele pararia por ali. O medo tomaria conta de Moisés, ele não assumiria essa tamanha importância de dar continuidade neste legado de Moisés. Então, todas as vezes que o medo bater, prevaleça. Saiba que Jesus vai iluminar o seu caminho. Simplesmente não temas, porque o Senhor é contigo. Simplesmente seja forte e corajoso. Levanta a sua mão bem alta. Seja forte e corajoso. Tenha fé. Jamais se desvie dos ensinamentos do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, mas que essa força, ela seja derramada agora do céu sobre a tua vida. Que você venha tomar posse agora no teu espírito. Tenha fé. Que essa força ela venha ser derramada, que seja uma força celestial sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te fazer forte, que o Senhor venha te fazer corajoso, que você venha ser ousado, determinado, sabendo que o Senhor ele está à frente a cada passo da tua vida, que o Senhor ele está à frente da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, que o Senhor ele está à frente do teu chamado. Mas como eu vou conseguir? Eu sou pequeno, eu não sou capacitado. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor, Ele é contigo. Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor. Moisés. A pregação não é sobre Moisés, mas Moisés, antes dele assumir essa responsabilidade, sabe a história de Moisés? Ele não conseguia falar, porque ele era gago. Eu já falei aqui que eu era gago. Eu era gago.
Acho que até os 6 anos de idade eu lembro de uns primos meus, uns tio. Eu ia falar com eles, eles davam uns tapas nas minhas costas. Ficavam me zoando ali para mim falar e tapa nas costas. Porque eu fui gago. Moisés era gago. A palavra de Deus diz que Moisés era gago. Quando Deus levantou Moisés para liderar aquele povo, ele disse: Senhor, eu não consigo nem falar. Eu não consigo falar como eu vou liderar um povo. Mas amados, quando Deus ele te chama, ele te capacita. Quando Deus ele te levanta, ele te capacita. Basta você confiar no Senhor. Basta você convidar ao Senhor para que Ele esteja à frente da tua vida, das suas decisões. E simplesmente seja forte e corajoso, que Ele vai estar ali levantando, te fortalecendo, com a sua mão forte, com o seu braço forte. Porque esse é o Deus que nós servimos, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar para finalizar. Pode apagar as luzes. Glória a Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua presença neste lugar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença, por esta palavra. Que esta palavra, Senhor, venha estar cravada aos nossos corações. Que em momentos difíceis, que em momentos, Pai, de dificuldade, de medo, de adversidade, nós podemos, Pai, nos encorajar em Ti. Que nós possamos encontrar esta ousadia, esta intrepidez num Deus vivo, num Deus forte, num Deus fiel, num Deus presente, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo. Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Nós cremos, Pai, que Tu és o nosso intercessor, Jesus. Que o Senhor é aquele, Pai, que guarda os nossos caminhos. E nós queremos neste momento, Pai, colocar todas as nossas preocupações no Teu altar. Nós oramos agora, Pai, como igreja, apresentando os nossos medos, as preocupações com o dia de amanhã, o medo do que vai ser o amanhã, o próximo mês, o próximo ano que já está chegando. E nós queremos confiar em Ti, Pai. Nós queremos confiar cada vez mais em Ti. Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha nos ensinar cada vez mais a permanecer firmes nos Teus caminhos. Nós queremos ouvir a Tua direção. Nós queremos seguir os Teus caminhos, Pai. Por isso, vem nos direcionando, Senhor. Vem, Pai, derramando direção dos céus sobre as nossas vidas, Pai, a cada dia, a cada momento, os ambientes onde nós estamos. Que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar de forma individual, nos mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado, Pai, aquilo que nós devemos renunciar, sem medo, mas com ousadia, para viver o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, que todo medo caia por terra em nome de Jesus, e nos dê, Senhor, esta ousadia, nos dê essa ousadia, porque nós queremos, Pai, nós queremos viver coisas novas, nós queremos ser ousados assim como Josué. Que a Tua presença venha nos conduzir em nome de Jesus. Eu quero orar por você que entrou hoje aqui pela primeira vez e nunca fez uma oração entregando a tua vida a Jesus. Você que entrou hoje aqui nesta igreja, talvez sem entender muito o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele falou contigo. A palavra de Deus, ela ministrou o teu coração. Você sabe que nada foi em vão, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o Senhor, Ele tem grandes propósitos sobre a tua vida. Ele tem propósito de você estar aqui ouvindo esta mensagem hoje de manhã. E eu quero orar por você. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, se você deseja viver uma nova fase da tua vida, levanta a sua mão no teu lugar, que eu quero orar com você. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, faça um sinal para Deus agora. Levanta a sua mão no teu lugar. Tenha ousadia, não tenha medo. Tenha ousadia na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele quer te marcar. Ele quer te marcar
Levanta a sua mão se você deseja entregar a tua vida a Jesus e repete essa oração comigo. Pai, esta manhã eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu entrego a Ti a minha vida 100%, 100%, para que o Senhor assuma total controle, e que eu não viva nos erros. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje a minha vida seja direcionada somente por Ti, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, e abençoo cada um dos Teus filhos que fizeram esta oração. Passa o Teu sangue, Senhor, protege, guarda, livra de todo mal. Dê ordem aos Teus anjos, Senhor, acampados ao redor de cada um dos Teus filhos, que eles venham ter uma nova caminhada, uma nova experiência com o Senhor, que seja, Pai, testemunhos de vida maravilhosos aqui neste altar, que o Senhor venha, Pai, proporcionar uma caminhada abençoada na Tua presença. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Você que fez essa oração, não vá embora sem deixar um contato com boas-vindas, que estará ali no final, para pegar um contato, um telefone, para que você possa receber uma oração nossa como igreja, um contato, conhecer a agenda da igreja, as atividades da igreja. Se você não faz parte de nenhuma igreja, sinta-se parte desta família. Não vá embora sem deixar um contato lá no final, na direita, no balcão do Boas-Vindas, amém? Vamos se colocar de pé, vamos finalizar este culto adorando ao Senhor. Segura mais 5 minutinhos, vamos adorar ao Senhor, glória a Deus. Tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, que a paz é uma promessa, você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei, se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei, que a paz é uma promessa, você não vai mentir, não vai mentir, não, 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 seguro estou aqui, me lembrarei, que a paz é uma promessa, você não vai mentir,
mentir, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei, oh, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Aleluia! Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Vamos, igreja, levante suas mãos aos céus e declare a Ele: tem um nome que acalma a tempestade. Oh, você tem um nome que ilumina a escuridão. E andará vassoura e andará. Tem um nome que lança fora o medo. O teu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, oh, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome, a igreja, calma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O teu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O teu nome é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você consegue dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Vamos orar juntos, finalizando este culto. Repete essa oração comigo. Se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Levanta sua mão direita bem alta, que o amor de Deus Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida. Como ministro da palavra, eu te abençoo. Vai debaixo desta palavra, seja forte e corajoso, porque o Senhor, Ele é contigo. Simplesmente creia, tenha fé no teu coração. Coloque toda a preocupação no altar do Senhor, porque o mais Ele fará sobre a tua vida. Simplesmente segure na mão de Deus e vai com fé, vai com ousadia, que o Senhor, Ele vai direcionar os teus passos no nome de Jesus. Deus te abençoe. Estou indo agora para o aniversário da minha vovozinha de 100 anos de idade. Olha, 100 anos, hein? Que bênção. Vamos lá agora. Que Deus te abençoe.
E aqueles que estarão de volta às 19 horas aqui, cumprimenta aí umas 2 pessoas do teu lado e diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Às 18 horas, culto da noite. Glória a Deus. Deus abençoe.